Sejam muito bem-vindos ao podcast Sumo de Laranja. Hoje temos uma convidada muito especial, Cláudia Muniz. Cláudia, seja muito bem-vinda aqui ao podcast. Bem, vamos então começar em 30 segundos. Quem é a Cláudia? 30 segundos. Então, a Cláudia tem 27 anos, licenciada em Design, sempre gostou muito das áreas criativas, mas até das abstratas do que aquelas que têm que seguir determinadas regras. Tive uma veia que ainda queria seguir a área da saúde, que não tem nada a ver. Ainda por cima, para quem quer seguir regras, a área da saúde ia ser complicado. Okay. E que tem uma paixão pela fotografia. E tem pode-se dizer um blog, foi como começou, foi com um blog, e eu gosto sempre de referir o blog, em 2018, e são as áreas que eu trabalho até hoje. Muito bem, então Cláudia, como acabaste de dizer, és licenciada em Design, com uma pós-graduação em Design de Espaços e querias ser arquiteta. O que é que te levou a mudar de área? A arquitetura tinha um pedacinho a ver com o meu pai. Como eu cresci, no fundo, a ver os trabalhos dele, achava aquela área toda muito interessante. Nós depois, quando eu me candidatei à universidade, nós aqui temos menos cursos do que se calhar temos uma parte no continente. E nas áreas das artes era mais o design só, geral, e tinha um curso de arte e multimédia. E eu achei que pelo nome, arte e multimédia, eu achei que não ia ser bem a área que eu queria, achei que ia ser mais parte plástica. E então fui para a área do design. Depois, quando eu terminei a licenciatura, abri o primeiro mestrado, que foi em Design de Espaços. Na altura, depois não concluí, já tem uns anos, e então fiquei com a pós-graduação, e o Design de Espaços sim, já meti um pedacinho de arquitetura, o que eu já achei bastante interessante. Já foste conjugando aqui. Mas então, és licenciada em Design, mas disseste que tens aqui outros gostos, como a moda, como a fotografia. Quando é que surgiu aqui este gosto pela moda e pela fotografia? Eu acho que foi pelo secundário, quando se calhar aquela mudança de idade, e eu gosto por procurar como é que me poderia arranjar melhor. Já sempre foste daquelas que sempre gostou de perder mais um tempinho para te arranjar. Sim, e nós mulheres depois, acho que para ali no 10º ano começamos a ter aqueles cuidados diferentes, com a depilação, com o cuidado das unhas, procurar ir à esteticista, e isso tudo começou, ou seja, comecei a evoluir nessa parte, e também com o estilo, se bem que não tem nada a ver com o que é atualmente. Vamos mudando. E não era grande coisa, digamos assim. Mas o gosto foi começando pelo cuidado de mim. Tanto que o blog era virado para o estilo de vida da mulher, em todas as áreas. E a fotografia também começou no 10º ano, porque nós tínhamos um professor de geometria que gostava muito de fotografia. E ele, nos tempos livres das aulas, dava-nos uns toques de fotografia. E eu tinha algumas colegas na turma que tinham pais, que tinham bastantes máquinas fotográficas e que já gostavam de fotografar. E os nossos intervalos era irmos para cafés e ela ia tirando fotografias, ia-nos emprestando a máquina, etc. E então comecei a ficar com o gosto. E no 10º ano, quando eu terminei o 10º ano, pedi uma máquina fotográfica aos meus pais. E foi essa máquina que eu tive durante muitos anos e que fiz até os primeiros trabalhos. Portanto, aqui a altura do secundário foi uma altura que te marcou. Sim, porque o secundário também apanhou na altura. Eu saía aos fins de semana e levava sempre a câmara comigo. Era a tua melhor amiga, a câmara. Sim, depois por prazer fotografei um campeonato de rallies uma vez. E houve um site regional que tinha gostado bastante das fotografias, porque depois, entretanto, fui comprando umas lentes assim mais baratas para ir brincando, e tinha uma lente que era uma macro, e então eu fazia, na altura fui em Santa Cruz, e eu lembro-me que estava no edifício que tinha um supermercado, e eu fazia umas fotos porreiras dos carros na rotunda a seguir lá à frente, e fui com essas fotografias que o site depois contactou-me, e fiquei durante uns anos como fotógrafa, e na altura era a única mulher a fotografar. O rally não é, exatamente, não há assim muito como nós encontrarmos mulheres em campo. Até a primeira vez que fui ao cartódromo, houve uma prova lá especial, e houve uma altura em que entraram os fotógrafos todos em campo, e eu era a única mulher no meio do grupo de homens,
E eles até me tiravam fotos que eu deitava-me no chão e tudo, que era para poder apanhar os carros de lado na curva, e então diziam que eu tinha assim, umas posições esquisitas. Mas as fotos ficavam porradas. Agora se calhar não tenho tanta paciência para fazer isso assim, mas na altura até inventava algumas coisas. Foi o que aqui isso, o gostinho. Muito bem. 2018 também foi um ano muito importante para ti. Foi aqui um ano de transformação, foi o início da tua carreira enquanto influencer. O que é que te levou a achar que este caminho é possível? Eu comecei com o blog porque já estava a tal história. Depois já tinha um gosto assim mais aprimorado, se calhar já me arranjava melhor. E duas primas minhas na altura seguiam outros blogs de fora. E na altura até seguia blogs mas mais ligados a viagens, coisas assim que nós não encontrávamos tanto na internet, era através dos blogs. Na altura, sim, para pesquisar qualquer coisa, eram os blogs que tinham toda a informação. E elas disseram, mas porquê que não crias um blog? Tiras tantas fotografias, estas fotografias dos fins de semana, que ficava com imensas, e não usavam em lado nenhum, ficavam só para mim. E ela disse, então porquê que não crias um blog e pões as tuas fotografias e os teus looks por brincadeira, para poderes usar as fotografias que tu tiras? E assim foi. Na altura eu lembro-me que o Instagram era ainda com o telefone antigo que eu tenho, foi o iPhone 4 na altura e já estava na universidade. Consegui comprar o iPhone 4. E então as fotografias eram péssimas. E então eu usava as da máquina. Enquanto que toda a gente usava as fotografias, as selfies com o telemóvel. Mas era toda uma outra categoria. Eu já usava as da câmara fotográfica. E acho que foi isso que depois algumas marcas começaram a ver de um lado e outro. E começaram a contactar. Só que engraçado que na altura eu própria não seguia ninguém que trabalhasse no fundo com redes sociais. Eram os meus amigos, a minha família, aquelas fotos de comida e as selfies que toda a gente punha no início do Instagram. Muito básico. E quando recebi o contacto, pensei que era mesmo pela qualidade da fotografia e pela forma como nós estreávamos e não tanto que aquilo poderia ser o início, um trabalho que se pudesse ter. E conforme foi surgindo as propostas, que fui tentando me enquadrar com o que é que se fazia lá fora e vi que já havia pessoas a trabalhar com marcas grandes e que inclusive já faziam isso como o seu primeiro trabalho. Em 2018 já havia. Exatamente, agora uma pessoa às vezes as redes sociais deu assim um grande boom nestes anos, portanto é fantástico. E também começaste como fotógrafa, portanto foi fácil aqui conciliar os dois mundos, fotografia aqui com a parte de moda. Porque eu na altura, como estudava, o tempo era diferente. Na altura eu queixava-me muito que não tinha tempo e que ficava cansada, mas a verdade é que não tem nada a ver. Eu tinha tempo para tudo, eu tinha tempo para ir à universidade e tinha tempo de sobra. Às vezes tinha tardes ou tinha manhãs livres, só isso já era tempo suficiente para conseguir fazer alguma coisa. Então aos fins de semana tinha os rallies. Depois quando tínhamos esses trabalhinhos, na altura o meu namorado também já estava cá, então já era mais fácil, a gente ia ao fim do dia ou àquela hora, tudo conseguíamos ir fazendo. Claro que agora com o trabalho é tudo mais comprimido, mas vai-se tentando conseguem conciliar, exatamente. E enquanto influencer, porque também as redes sociais aqui começaste a trabalhar mais em 2018 e desde essa altura sentiste em algum momento discriminação por teres escolhido essa profissão? Sentes que ainda existe discriminação nessa área? Eu não considero discriminação, eu ainda considero falta de informação. Eu acho que as pessoas ainda não têm a informação disponível, mas às vezes como acham que é uma coisa tão fácil, parece que não tentam sequer se informar do trabalho que aquilo dá. Eu acho que a maioria das pessoas ainda acha como é só uma fotografia, só fotos. Que é simples, e às vezes ainda há aqueles comentários de ela pede não sei quanto só para fazer aquilo, ou ela recebe não sei quanto, viajam, como com outros grandes, vão de viagem de borla só para fazer fotografias. Ainda existe esse preconceito de associar influencer a não trabalhar tanto, mas há tal coisa, às vezes uma pessoa, as pessoas criticam, às vezes tentassem criar uma página de sucesso, iriam ver que não é assim tão fácil, porque realmente requer muita consistência. É verdade, nas redes sociais existem muitas coisas que não são tão boas, mas também existem muitas coisas boas e, portanto, às vezes é olhar para lá do que se vê, não é olhar para a parte positiva, e sem dúvida alguma que aqui as redes sociais dão muito trabalho. E a verdade é que a sociedade mudou, as mentes mudaram também, Cláudia. Enquanto cidadã, o que é que achas que falta no mundo político atual? Bem, ir para a política às vezes é complicado, não é? Porque, assim, costumo dizer que há três coisas que no
nas minhas redes sociais eu evito dar, nem sequer a comentar, a dar opinião, principalmente no Instagram, que é religião, futebol e política. São as 3 áreas sagradas, não é? Eu sou como a minha mãe no futebol é de quem ganha, então eu sou igual nas outras coisas todas, não, eu evito comentar. No que falta é a nível da política, eu não sei, eu acho que a sociedade, no fundo, hoje em dia, em parte pelas redes sociais, e acho que isso é uma das partes negativas, em que costumava-se dizer que até diziam que cada música era um engenheiro, e eu acho que em cada conta de Facebook há um engenheiro, um médico, um político, há tudo. Porque às vezes sai uma notícia e os comentários quase que são 3 vezes piores do que a notícia, e muitas vezes nem é a falta de informação, é só falar mal. Nem eu falar mal, às vezes até pode ser bem, mas às vezes é só por dizer, porque acham que percebem daquilo. É tal história, se eu não percebo muito determinado assunto, eu evito. Uma coisa é dar opinião, nós podemos dizer o que é que achamos. Agora, eu acho que as pessoas têm muito o sentido, nem o sentido de crítica, mas acho que às vezes é só aquela coisa de querer dizer, ou às vezes é só de querer deitar abaixo, ou de querer ser negativo. Falta aqui mais humanidade, não é? Olharmos aqui para os outros e não... A primeira tentativa não é logo julgar, mas talvez compreender. É o que falta neste momento na política e no mundo, não é? Sim, porque até na política eu costumo dizer que é muito fácil às vezes vir para a televisão comentar o que determinada pessoa, determinado partido ou o que seja, disse. Eu às vezes ponho na responsabilidade que deve de ser de alguém vir dar a cara, neste pode ser por um país, porque eu sei que se calhar, até eu que trabalho numa área criativa, nem sempre faço as coisas que eu quero. Às vezes tenho que seguir coisas que os meus chefes e etc. mandam-me fazer. Ou seja, o trabalho tem que ser feito de acordo com o que os meus superiores querem. E às vezes quando se dá a cara, nem sempre é aquilo que nós queremos. Ou seja, é um tudo de várias opiniões de várias pessoas que querem vir falar e que têm que tomar decisões, e às vezes cai-se sempre pela pessoa que só vem abrir a boca, mas eu às vezes penso que realmente não é fácil, e acho que o criticar também é sempre a primeira opção. É mais fácil. Eu acho que é melhor, com calma. Há coisas que eu também não concordo, porque todos nós também, enquanto cidadãos, às vezes sofremos mais do que outras vezes. Mas acho que a população tem aquele sentido de crítica, principalmente o madeirense, um pedacinho arisco, às vezes mais. E o que é que achas que é necessário para aproximar os jovens da política? Para aproximar os jovens? Bem, eu até podia dizer que eram as novas formas de contactar com as pessoas. Mas achas que as próprias redes sociais é uma forma de... Sim, mas eu até acho que isso até tem feito, até já tem feito bastante, a parte, ou seja, ativos, acho que no fundo até estão, mas se calhar, eu por exemplo tenho um defeito que eu às vezes, por todas as coisas, às vezes gosto de dar a minha opinião, não é o criticar, mas gosto de defender as coisas que eu acredito. E às vezes quando não concordo, eu também bato com o peito e que não concordo, mas gosto sempre de dizer porque que não concordo. Se calhar, dar abertura para que os jovens realmente possam dar a sua opinião. Sim. Por exemplo, agora nós já temos alguns jovens que têm aparecido, até um comentador que lá em casa gostamos muito de ver, que tem sensivelmente a minha idade, e acho que já se começa a dar a palavra. Mas às vezes é as novas ideias. Às vezes os mais jovens têm ideias inovadoras que se calhar poderiam mudar alguma coisa hoje em dia. E o inovador às vezes não é para pensarem que vai ser diferente e olha, aquele meio agora é ideia maluca. Mas às vezes já têm um contacto diferente com o meio envolvente e a mentalidade já é mais fresca até para ir mais em frente e pensar, arriscar. Eu acho que às vezes os mais velhos da zona de conforto já não... Sim. Já não estão tão habituados. Muito bem, mas é isso mesmo, às vezes é dar o passo a seguir, portanto, sair da zona de conforto, às vezes dar a conhecer uma estrutura política e, portanto, irmos aqui sempre arriscar, como tu dizias, portanto, é sem dúvida fundamental para nós criarmos a nossa opinião, porque mais do que ouvirmos só as opiniões das outras pessoas, é formarmos a nossa, portanto, sem dúvida alguma.
Muito bem, Cláudia, 27 anos, ambiciosa, determinada, mas também aqui com uma vida pessoal e familiar. Consegues abstrair-te do mundo digital? Eu acho que sim, porque também eu evito ser muito pessoal nas redes sociais. Eu acho que a partir do momento em que nós colocamos também tudo na internet, acho que perdemos uma certa essência e acho que perdemos algo nosso. Pois. Eu acho que enquanto que nós conseguirmos ter algo que é pessoal, que só acontece dentro de casa, acho que nós conseguimos sempre nos distanciar e acho que só assim é que também faz sentido, porque nem toda a gente tem também que saber de tudo o que acontece. Apesar de cada vez mais ouvir dizer que parece tudo bonito e não sei o que, às vezes não é o parecer bonito, mas as pessoas não são obrigadas a explicar tudo. Eu não sou obrigada a partilhar todas as pessoas da minha família. O que não quer dizer que não as tenha e que não tenha momentos, mas esses momentos depois são meus. Portanto, tens esse cuidado de não expor tudo sobre Sim, porque eu acho que também nem eu expor... O que eu exponho tem que ser verdadeiro. Mas, e eu exponho sobre mim, mas quando já é para terceiros eu já não... Acho que já não há necessidade. Porque uma coisa é eu, outra coisa já é quando eu tenho que expor outras pessoas e eu acho que isso já não é saudável. Até porque temos de ter um limite. As outras pessoas podem não estar à vontade e podem não gostar. Apesar da minha família até ficar bastante orgulhosa quando vai a algum lado e eles dizem que a minha tia ou que a minha mãe, não sei o quê. Mas eu gosto sempre de ter o lado privado. Exatamente, mais aqui a privacidade mais trancada. E pronto, uma pessoa tem que encontrar o seu equilíbrio, não é? Quanto aqui esta laranjinha, se esta laranja pudesse congelar um momento da tua vida, qual seria? Congelar um momento. E pudesses perdurar para sempre esse momento, qual é que seria, Cláudia? Se calhar a primeira viagem que fiz com os meus pais. Foi um momento que te marcou e gostaste muito. Sim. Se calhar todas. Guardava um momento em todas. Mas foi um momento assim sim. marcante. E um livro? Um livro... Eu já li bastante, agora já não leio tanto. Aquele que mais te marcou? O que mais me marcou acho que é a história do Príncipezinho. Acho que é sempre... E também marcou-me bastante na altura quando tivemos que ler Saramago. Mas eu acho que o Príncipezinho. O resto são aquelas histórias assim mais para desanuviar. Não gosto daqueles livros muito pesados. Gosto até de coisas que são irreais. Mas se calhar o Príncipezinho. Já li também a tua área mais criativa e espontânea, não é? Sim, porque ele é diferente. Acho que cada vez que a gente lê, interpreta de uma forma diferente. A fase da vida como uma pessoa. E uma música? Uma música. Eu tenho bastantes. Se for agora, estou sempre ouvindo músicas de carnaval. Bem, se calhar eu agora digo... Uma que é a dos Swedish House Mafia. When Heaven Takes You Home. Acho que é assim. Muito bem. E quem será a Cláudia aos 50 anos? Eu espero que seja toda para a frente. Eu quero ter energia para continuar a ser... Eu já estou preocupada com os 30. Mas posso ter mais rugas e mais velhinha, mas eu quero ter pelo menos a energia e continuar a fazer as minhas coisas e que as pessoas continuem a gostar e que eu continue a gostar de fazer. Imaginas-te sempre no mundo digital, então? Sim, quanto mais não seja pelo prazer de fazer, porque eu costumo dizer que as minhas fotografias eu primeiro tenho que gostar. E não penso primeiro em agradar as pessoas, a quem vai ver. Eu primeiro tenho que gostar das coisas que eu estou a fazer e então depois o resto é como vier. Por isso, a partir do momento que eu ainda continuo a gostar de fazer, vou estar continuar sempre. Que é o mais importante, não é? E vamos então para a última parte do podcast, que é copo cheio, copo vazio. Portanto, aqui apenas copo cheios e copo vazio, não há aqui intermédios. Copo cheio é uma coisa positiva, copo vazio é negativa. Portanto, podes aqui justificar a tua escolha. Canon 500D. Positivo. Copo cheio, copo cheio. Sim, copo cheio. Muito bem. Viajar. Cheíssimo. Qual foi a tua viagem favorita? Até o momento tenho duas. Gostei muito de Milão, porque também foi cidade da moda. Sim, e também foi uma cidade diferente de lá está. Quando fomos com os meus pais, eu acho que eles gostaram bastante foi de um sair que... assim. E a outra, Amsterdão. Amsterdão também nunca fui, mas também está na lista. Miguel Albuquerque.
Posso ir positivo. Copo cheio. Sim. Muito bem. Ténis. Cheio. É a tua escolha diária. Sim. Preferes mais do que saltos altos? És uma mulher mais de ténis. Sim. Passeio público. Cheio. Copo cheio. E por último, podcast sumo de laranja. Também cheio. Um copo cheio. Muito bem. Cláudia, foi aqui um prazer. Foi um gosto gigante aqui conhecer sempre pessoas novas, mas muito ambiciosas, muito determinadas e que vêm-se no futuro sempre a querer mais e melhor. Portanto, a ser sempre mais e melhor, que é, sem dúvida alguma, o mais importante. Portanto, obrigada aqui por teres aceito o nosso convite e continua a brilhar, que certamente vamos continuar a ouvir o teu nome. Muito obrigada. Muito bem, e assim terminou o nosso podcast Sumo de Laranja. Deixa o teu gosto, deixa o teu comentário e encontramos-nos no próximo episódio.